Milionário se surpreende ao pagar compras de mãe solteira e encontra o amor verdadeiro. Rafael, o bilionário recluso, vivia cercado por muros altos e segurança máxima em sua mansão, metrópole pulsante de vida e luxo, enquanto ele se escondia entre flores caríssimas e coches com motoristas. A rotina do dia a dia, com festas glamourosas e encontros em jantares de gala, já não o preenchia. Após a morte do pai, o silêncio que habitava sua casa parecia gritar, deixando um eco profundo de solidão. Foi então que uma decisão ousada surgiu: sair da bolha de conforto e explorar a cidade. Naquela manhã nublada de primavera, ele decidiu visitar o mercado local, onde cores vibrantes de frutas e vegetais batiam de frente com os cheiros exóticos de temperos. A energia do lugar era contagiante. Pessoas agitadas, conversas animadas, e no meio da multidão ele a viu. Ana, uma mãe solteira de olhar determinado, com a pequena bebezinha nos braços e um carrinho abarrotado de compras modestas. O semblante dela era de quem já havia lutado muitas batalhas. Algo ali tocou Rafael em um lugar que ele não sabia que existia. Com um impulso inesperado, ele se aproximou e, antes que pudesse pensar duas vezes, pagou as compras da mulher. Ana, chocada, olhou para ele com um misto de confusão e gratidão. No fundo de seu olhar, porém, havia um medo oculto. Rafael sentiu um nó na garganta. O que poderia estar por trás daquela expressão? Os dias passaram. E, ao encontrar-se repetidamente com Ana, Rafael se viu cada vez mais cativado por sua força e resiliência. Porém, cada sorriso dela vinha acompanhado de sombras. Conversas sobre o futuro eram interrompidas por um receio dela em confiar. Os traumas do passado de Ana, seus relacionamentos desfeitos e promessas quebradas, pairavam no ar como um peso invisível. Justo quando tudo parecia florescer, a ex-noiva de Rafael, Bianca, ressurgiu de maneira explosiva. Ela trouxe consigo segredos obscuros sobre a família dele, ameaçando não apenas sua reputação, mas também qualquer chance que ele tivesse com Ana. O jeito como Bianca olhava para ele era um lembrete constante do que estaria em jogo. As trocas de olhares entre Rafael e Ana se tornaram mais significativas. Ele via a fragilidade dela, mas também a coragem que ardia em seu peito. A conexão crescia, mas também as inseguranças. Estariam prontos para enfrentar juntos as tempestades que se aproximavam? As sirenes da cidade ecoavam ao fundo, e Rafael sabia que urgência estava no ar. O silêncio que o cercava agora tinha ares de apocalipse, assim como promessas não ditas. Em um momento íntimo, os dois estavam prestes a deixar seus medos para trás. Mas a verdade se esconde nas sombras, pronta para interromper tudo. Então o telefone de Rafael tocou. Ele olhou para a tela, paralisado. Uma mensagem desconhecida. A expressão de seu rosto se transformou em um misto de pânico e expectativa. O que seria agora? O futuro de seu relacionamento com Ana dependia da resposta a essa chamada. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo.
Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Rafael olhou para a tela do celular, o coração disparando. A mensagem desconhecida chamava sua atenção. Precisamos conversar. É sobre Ana. Um frio na barriga. O sangue começou a pulsar em suas têmporas. Ele respirou fundo, os olhos fixos na tela, enquanto a voz apressada de Ana ecoava em sua mente. O que teria a ver com ela? Ele atendeu rapidamente, sentindo o peito apertar. Alô? A voz que respondeu tinha um tom sombrio, uma mistura de urgência e medo. Era um homem, e ele se apresentou como Luiz, irmão de Ana. Você precisa saber da verdade sobre ela, Rafael. Não é quem você pensa que é. Aquelas palavras foram como um golpe. Rafael não poderia acreditar. Ele pensou nas conversas que tiveram, nos risos compartilhados e no carinho que crescia entre eles. O que você quer dizer com isso? A tensão na sua voz era palpável. Ela fugiu. Fugiu de algo terrível. Se você realmente gosta dela, deve ficar longe. O que está por vir não é bom, Luiz disse com uma gravidade que fez os cabelos da nuca de Rafael se arrepiarem. A conta chegou e Ana pode sofrer as consequências. Ele se segurou na bancada da cozinha, a mente a 1000 por hora. O que ela havia escondido dele? Pensou em como a confiança dela era frágil. Como cada hesitação nas suas conversas parecia um reflexo de algo mais profundo. É claro que havia segredos, mas o que eram eles? Então, a verdade começou a se desdobrar para ele. Ana trabalhava como assistente em um escritório de advocacia. Mas Luiz mencionou algo sobre ela ter se envolvido em uma situação com pessoas perigosas. Alguém pareceu ter uma dívida. E agora, a vida de Ana estava em perigo. Rafael nunca pensou que a linda mãe solteira poderia estar em uma situação tão grave. Mas as coisas não pararam por aí. E se eu te dissesse que ela teve um relacionamento com um dos homens mais perigosos da cidade? O coração de Rafael parou. Esse homem é um mafioso e ela só está com você para se proteger. Você é um prêmio para eles, Rafael. Se ela não conseguir pagar o que deve, não só a vida dela, mas a sua também estarão em jogo. Rafael sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ele olhou para a janela. A cidade que antes parecia tão viva, agora estava cercada por nuvens escuras. Ele não sabia em quem confiar. Cada sorriso de Ana, cada promessa de felicidade, agora parecia uma máscara. Como ele poderia ter sido tão ingênuo? As sirenes da cidade ecoavam, mas sua mente estava em outra parte. Ele precisava encontrá-la. Precisava saber se ela realmente estava em perigo, ou se isso era mais uma manipulação para separar os dois. Naquele momento, ele sabia que não podia deixá-la sozinha, mesmo que isso significasse enfrentar a tempestade que poderia vir. Ele desligou o telefone e, com o peito apertado e as mãos trêmulas, saiu em disparada. O tempo parecia se distorcer enquanto ele atravessava as ruas apinhadas e corria até o último lugar onde a viu, o mercado local. O mundo ao seu redor se movia lentamente, mas sua determinação não vacilava. Ao chegar, a cena estava agitada. A multidão era intensa, mas algo chamou sua atenção. Um homem robusto, de aparência ameaçadora, estava parado, perto do carrinho de compras de Ana. Ele a olhava fixamente. Rafael sentiu uma onda de adrenalina. O que estava acontecendo?
qual era a ligação daquele homem com Ana. E, naquele momento, como uma série de relâmpagos em céu limpo, tudo o que ele pensava se desfez. Rafael estava no centro de algo muito maior do que ele imaginava. O futuro estava prestes a desmoronar. O sócio dela na empresa? Um amante perdido? Mas antes que pudesse pensar em mais alguma coisa, uma explosão de vozes irrompeu e a multidão começou a se dispersar em pânico. O coração de Rafael disparou. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo para sempre. Ninguém mais parecia notar. Ele se moveu, desesperado, perguntando-se se tinha coragem para enfrentar as sombras que agora cercavam Ana. Rafael estava paralisado, o olhar fixo na cena diante dele, o homem ameaçador. Com um ar de quem não hesitaria em fazer mal, olhava para Ana como se ela fosse uma presa. A multidão ao redor começava a se dispersar. Gritos e empurrões tornavam tudo mais caótico. Ele podia sentir seu coração pulsando forte, um peso no peito. O que estava acontecendo? O que Ana não revelou? Ele se moveu rápido, empurrando pessoas sem pensar. Os rostos desconhecidos se misturavam em sua mente. Cada passo parecia mais carregado de urgência. Do outro lado, Ana estava parada, olhando para o homem. A expressão entre a determinação e o horror. Rafael podia ver que ela estava em perigo. Uma fração de segundo que se arrastava. Um momento crucial. Então, sem aviso, o homem se virou e agarrou Ana pelo braço. O grito dela cortou a multidão. Rafael não pensou duas vezes. Ele avançou, os punhos cerrados e a adrenalina disparando em suas veias. Solte-a! Ana, assustada, olhou para Rafael, seus olhos brilhando com uma mistura de medo e esperança. O homem, surpreso com a interrupção, riu com desdém. Quem é você para se meter? Ele apertou o braço de Ana com força, fazendo-a encolher. Rafael não recuou, indo ainda mais perto. Ela não é sua propriedade. Seus olhos se encontraram. O homem parecia estar avaliando a situação. Uma tensão cortante pairou entre os três. Rafael sentiu a necessidade de agir, mas não sabia como. A multidão começou a murmurar, as pessoas parando para assistir. Algumas com medo, outras curiosas. Rafael podia ouvir risadinhas, comentários sussurrados. Corações na esperança de ver um grande drama se desenrolar. Mas ele não estava lá para entretenimento. Me solta! Ana gritou, ferida. E isso partiu o coração de Rafael. E foi aí que a reviravolta veio como um soco no estômago. O homem soltou uma risada baixa e desdenhosa. Então, num movimento brutal, puxou Ana para mais perto, colocando um punhal sob o queixo dela. O murmúrio da multidão se intensificou em gritos de pânico. Você acha que alguém como você pode realmente proteger essa mulher? Afinal, ela está em dívida com o homem errado. O mundo parecia girar. Rafael mal conseguia respirar. Uma dívida? O que ele realmente sabia sobre Ana? Ele olhou para ela, procurando a verdade em seus olhos. Mas o que viu foi desespero. Com um puxão do coração, ele percebeu que o homem não era a única ameaça ali. Mais uma palavra e eu a faço se arrepender de estar ao seu lado. O homem disse, olhando diretamente para Rafael, cada palavra carregada de veneno. Nesse momento, Rafael teve a certeza de que Ana estava em perigo de uma forma que ele nunca poderia imaginar. Uma parte dele queria correr, gritar, chamar a polícia. Mas havia outra parte que queria resgatar essa sensação que ele apenas começava a entender.
O que Ana realmente escondia? Amizade ou amor? A pergunta ecoava em sua mente. Foi então que um novo personagem apareceu. Alguém que Rafael nunca esperaria. Bianca. Sua ex-noiva estava ali, entre a multidão. A expressão no rosto dela revelou dor e o que parecia culpa. Ela olhou para Rafael, em seguida para o homem. E o desespero cresceu ainda mais. Rafael, espere! Ela gritou. E a palavra ecoou como um sinal de alarme. Por que ela estava ali? O passado não queria se deixar para trás. A conexão da traição foi instantânea. As peças começaram a se juntar. E Rafael soube que havia muito mais neste jogo do que ele pensou. O que Bianca sabia? Por que ela se importava agora? E a questão mais dolorosa: Ana era uma vítima ou havia algo mais a ser revelado? As revelações ameaçavam despedaçar tudo. Ana olhou para Rafael, a mensagem em seu olhar clara. A verdade estava prestes a ser exposta, e isso mudaria tudo, para sempre. E antes que qualquer um pudesse se mover, um grito estridente cortou o ar, e a cena estava prestes a se tornar ainda mais caótica. O futuro deles agora pendia por um fio. O futuro deles agora pendia por um fio. Antes que alguém pudesse reagir, um grito estridente cortou o ar. As pessoas ao redor começaram a se afastar, como se uma onda de pânico se empurrasse. Ana e Rafael estavam no olho do furacão, mas a tensão na atmosfera parecia aumentar ainda mais. Então, como se o tempo estivesse congelado, a multidão recuou de um jeito quase cômico. Mas a verdade que surgiu à frente era tudo menos engraçada. Um carro negro, com janelas escuras, parou abruptamente do outro lado da rua. Rafael mal teve tempo de processar a cena, antes que 2 homens robustos saíssem dele. E o desespero tomou conta de seu corpo. O homem que segurava Ana, ainda mantendo como: "Não agora!" Ele gritou, mas a frase foi interrompida por um disparo. O estrondo ecoou como um trovão naquelas ruas apinhadas. Era uma cena digna de um filme, mas não havia tempo para isso. Ana, que estava paralisada de medo, olhou para os 2 homens que tinham chegado. Rafael sentiu seu coração parar. Um deles, um cara com uma tatuagem enorme no pescoço e uma expressão de quem não hesitaria em usar a força, estava claramente no controle. Mas a reviravolta veio rapidamente. "Você ainda não pagou?" O homem com o punhal disse, voz carregada de desespero. "Eu já disse que ela não pode viver assim." E então, surpreendentemente, ele a soltou. Ana caiu de joelhos e imediatamente olhou para Rafael, que estava a apenas alguns passos, boquiaberto com o que acabara de acontecer. Mas o que veio a seguir foi chocante. O homem com a tatuagem, que antes parecia ser o mais perigoso, se virou em direção a Ana e gritou: "Foi você que me deixou! Agora ele vai pagar por isso!" Cada palavra dele era uma facada em Rafael. Ele nunca tinha ouvido nada sobre isso. Antes que ele pudesse processar, Ana levantou a mão e gritou: "Não! Esqueceu do que temos que fazer! Ninguém vai pagar nada!" O olhar dela era uma combinação de determinação e pânico, como se cada palavra estivesse ligada a segredos que Rafael não fazia ideia que existiam. E quando os 2 homens pareciam hesitar, na mesma fração de segundo, Bianca berrou do outro lado: "A verdade precisa vir à tona! Ana, você não pode mais fugir da sua vida." O eco da declaração fez o corpo de Rafael gelar. O caos ao redor deles parou por um momento. E todos os olhos se voltaram para ela. Que vida! O que Bianca sabia? Ana, com lágrimas nos olhos, gritou de volta: "Você não estava lá! Você não sabe pelo que passei!" O silêncio foi profundo.
Rafael estava tentando entender a nova dinâmica. O que foi que Bianca e Ana compartilhavam? Por que Bianca parecia tão certa de que havia uma verdade obscura? Ele se sentiu como um estranho em sua própria vida, flutuando entre amantes e inimigos. De repente, o homem com a tatuagem disparou em direção a Ana. Mas Rafael não pensou duas vezes. Ele se jogou na frente dela, o peito batendo como um tambor. Pare! Ele sentiu seu corpo tremer, mas a determinação era maior. Então, o mais inesperado aconteceu. Um carro da polícia apareceu, as luzes reluzindo num azul intenso. A multidão fez um movimento brusco e os homens, pegando a surpresa, hesitaram. Ana observou incrédula e a tensão a poucos segundos de se transformar em violência caiu para um momento de incerteza. Rafael sentia o mundo desmoronar ao seu redor. Estava cercado não apenas por perigos, mas também por mentiras e segredos. O que realmente estava acontecendo? A relação que construíram estava irrevogavelmente partida. E tudo o que pensava saber sobre Ana e o amor que estava começando a sentir se mudava diante de seus olhos. E naquele instante, quando ele pensou que a salvação pudesse vir da polícia, o homem de tatuagem puxou um pequeno dispositivo e pressiona um botão. O que poderia ser? Uma bomba? O que estava prestes a acontecer mudaria tudo para sempre. O futuro deles agora pendia por um fio. Antes que alguém pudesse reagir, um grito estridente cortou o ar. As pessoas ao redor começaram a se afastar, como se uma onda de pânico as empurrasse. Ana e Rafael estavam no olho do furacão, mas a tensão na atmosfera parecia aumentar ainda mais. Então, como se o tempo estivesse congelado, a multidão recuou de um jeito quase cômico. Mas a verdade que surgiu à frente era tudo menos engraçada. Um carro negro, com janelas escuras, parou abruptamente do outro lado da rua. Rafael mal teve tempo de processar a cena antes que dois homens robustos saíssem dele, e o desespero tomou conta de seu corpo. O homem que segurava Ana, ainda a mantendo como refém, olhou para os novos arrivistas e seus olhos revelaram. Não, não agora! Ele gritou, mas a frase foi interrompida por um disparo. O estrondo ecoou como um trovão nas ruas apinhadas. Era uma cena digna de um filme, mas não havia tempo para isso. Ana, que estava paralisada de medo, olhou para os dois homens que tinham chegado. Rafael sentia seu coração parar. Um deles, um cara com uma tatuagem enorme no pescoço e uma expressão de quem não hesitaria em usar a força, estava claramente no controle, mas a reviravolta veio rapidamente. Você ainda não pagou, o homem com o punhal disse, a voz carregada de desespero. Eu já disse que ela não pode viver assim. E então, surpreendentemente, ele a soltou. Ana caiu de joelhos e imediatamente olhou para Rafael, que estava a apenas alguns passos, boquiaberto com o que acabava de acontecer. Mas o que veio a seguir foi chocante. O homem com a tatuagem, que antes parecia ser o mais perigoso, se virou em direção a Ana e gritou: "Foi você que me deixou. Agora ele vai pagar por isso." Cada palavra dele era uma facada em Rafael. Ele nunca tinha ouvido nada sobre isso. Antes que ele pudesse processar, Ana levantou a mão e gritou: "Não! Esqueceu do que temos que fazer! Ninguém vai pagar nada!" O olhar dela era uma combinação de determinação e pânico, como se cada palavra estivesse ligada a segredos que Rafael não fazia ideia que existiam.
E quando os dois homens pareciam hesitar, na mesma fração de segundo, Bianca berrou do outro lado: "A verdade precisa vir à tona! Ana, você não pode mais fugir da sua vida!" O eco da declaração fez o corpo de Rafael gelar. O caos ao redor deles parou por um momento e todos os olhos se voltaram para ela. Que vida! O que Bianca sabia? Ana, com lágrimas nos olhos, gritou de volta: "Você não estava lá! Você não sabe pelo que passei!" O silêncio foi profundo. Rafael estava tentando entender a nova dinâmica. O que foi que Bianca e Ana compartilharam? Por que Bianca parecia tão certa de que havia uma verdade obscura? Ele se sentiu como um estranho em sua própria vida, flutuando entre amantes e inimigos. De repente, o homem com a tatuagem disparou em direção a Ana. Mas Rafael não pensou duas vezes. Ele se jogou na frente dela, o peito batendo como um tambor. "Pai!" Ele sentiu seu corpo tremer, mas a determinação era maior. Então, o mais inesperado aconteceu. Um carro da polícia apareceu, as luzes reluzindo num azul intenso. A multidão fez um movimento brusco e os homens, negando a surpresa, hesitaram. Ana observou, incrédula, e a tensão, a poucos segundos de se transformar em violência, caiu para um momento de incerteza. Rafael sentia o mundo desmoronar ao seu redor. Estava cercado não apenas por perigos, mas também por mentiras e segredos. O que realmente estava acontecendo? A relação que construíram estava irrevogavelmente partida. E tudo o que pensava saber sobre Ana e o amor que estava começando a sentir se mudava diante de seus olhos. Nesse instante de caos, algo ainda mais aterrador aconteceu. Uma terceira figura emergiu do carro da polícia. Um rosto que Rafael conhecia bem. O pai de Ana, que havia desaparecido anos atrás, como uma sombra que assombrava a vida dela. O homem, com uma expressão sombria e um olhar ameaçador, olhou diretamente para Ana e gritou: "Você não escapou de mim, sua traidora!" A revelação caiu sobre Rafael como uma bomba. Como assim o pai dela estava aqui? O que isso significava para Ana? Para ele? As peças do quebra-cabeça estavam mudando. E a verdade que todos pareciam temer agora emergia, prestes a transformar tudo, para sempre. O olhar de Ana era um misto de dor e revolta. Rafael estava prestes a questionar tudo o que sabia, quando, de repente, uma segunda explosão cortou o ar. E nesse momento, enquanto gritos e sirenes ecoavam, Rafael percebeu que os laços que os uniam estavam prestes a ser testados de maneiras que ninguém poderia imaginar. A confusão estava apenas começando e ele se perguntava o que mais havia escondido. A tensão pairava no ar como uma eletricidade e tudo parecia congelado em um instante. Rafael olhou para o pai de Ana, o homem que havia desaparecido, sem deixar vestígios, e a realidade parecia desmoronar ao seu redor. As palavras de Ana, carregadas de dor, ecoavam em sua cabeça. "Você não escapou de mim, sua traidora!" O ódio na voz dele cortou o silêncio como uma faca. Os olhares da multidão se voltaram para a cena. Um bando de rostos curiosos e aterrorizados ao mesmo tempo. O homem com a tatuagem no pescoço hesitou, e a tensão entre ele e o pai de Ana era palpável. Rafael estava perdido, o coração pulsando acelerado. O que estava acontecendo? Qual era a relação entre Ana e este homem que havia deixado sua vida em ruínas? Nesse momento caótico, um grito ensurdecedor veio da multidão. Uma mulher, visivelmente perturbada, começou a se afastar e apontar para o carro da polícia.
Sua voz tremia. A bomba! A bomba está! Mas antes que ela pudesse terminar, uma explosão ensurdecedora ecoou, fazendo as janelas das lojas estourarem. Uma onda de calor e ventos atingiu, e o chão tremeu sob seus pés. Rafael foi lançado para o lado, a cabeça girando. A visão ficou embaçada, e quando ele finalmente conseguiu focar, estava cercado por escombros. A multidão agora estava em pânico total, e ele viu Ana se afastar, buscando uma saída. O próprio pai dela, que deveria protegê-la, gritava em desespero, enquanto o homem que segurava o punhal desapareceu em meio ao caos. Rafael! Rafael! A voz de Ana parecia distante, como um eco de sua própria mente. Ele lutou para se levantar, o corpo pesado, uma dor cutucando sua cabeça. Assim que se ergueu, viu o homem de tatuagem se movendo entre os escombros, um brilho ameaçador em seus olhos. Ana! Ele gritou, mas o som da evacuação da multidão e das sirenes da polícia era ensurdecedor. E então, no meio de tudo, uma nova figura emergiu. Um homem alto, vestindo um paletó impecável, apareceu entre a fumaça levantada pela explosão. Ele parecia calmo, quase desconectado da cena caótica ao seu redor. Lá vou eu, de novo, disse ele, com um sorriso suave, como se fosse um simples dia normal. Rafael congelou. Ele conhecia aquele rosto. Era Ricardo, o sócio do pai de Rafael. Um homem que deveria estar fora do país. O homem que havia envolvido a família de Rafael em uma série de negócios obscuros durante anos. O que ele estava fazendo aqui? A conexão começava a fazer sentido, mas era um sentido trágico. O que você quer aqui, Ricardo? Rafael questionou, cada palavra carregada de tensão. Ricardo apenas sorriu, mas havia algo em seu olhar que fez o sangue de Rafael ferver. Ah, querido Rafael, você ainda não percebeu? A vida é uma grande peça de teatro e todos nós temos nossos papéis a desempenhar. Antes que Rafael pudesse responder, Ricardo virou-se em direção a Ana, que tentava se afastar. Desculpe-me, Ana, o show não acabou. Ele se aproximou dela, mas a força da explosão havia quebrado o controle da situação. Ana, tremendo, gritou: Sai! Você não pode me controlar mais! E foi nesse momento que a última peça do quebra-cabeça se encaixou. Rafael viu uma centelha de reconhecimento no olhar de Ana, enquanto ela fazia contato com Ricardo. O passado dela estava ali, em pé, talvez mais próximo do que ela mesma poderia aceitar. O que mais ela havia escondido? O que Ana não lhe contara sobre esse homem? Antes de Rafael digerir tudo aquilo, aqueles que haviam saído do carro da polícia começaram a se mover em direção a ele. A situação se tornara uma armadilha de vidas entrelaçadas, onde segredos e traições pareciam absurdamente complexos. A conexão entre Ana, Ricardo e os perigos que a cercavam era uma linha fina. Rafael olhou para Ana e sentiu um nó se formando na garganta. Ana, me diga a verdade. O que está acontecendo? E os olhos dela brilharam com a mistura de medo e fúria. A verdade? A verdade é que todos nós somos peças nesse jogo. E você? Você pode ser o prêmio ou o alvo. As palavras dela reverberaram em sua mente e antes que ele pudesse processar, a multidão se agitou mais uma vez. Um novo grito cortou o ar. Uma nova explosão estava prestes a desencadear. O futuro deles pendia por um fio. E Rafael se perguntava, qual deles seria o próximo a cair? A tensão pairava no ar como eletricidade. E tudo parecia congelado em um instante. Rafael olhou para o pai de Ana, o homem que havia desaparecido sem deixar vestígios.
e a realidade parecia desmoronar ao seu redor. As palavras de Ana, carregadas de dor, ecoavam em sua cabeça. Você não escapou de mim, sua traidora. O ódio na voz dele cortou o silêncio como uma faca. Os olhares da multidão se voltaram para a cena, um bando de rostos curiosos e aterrorizados ao mesmo tempo. O homem com a tatuagem no pescoço hesitou, e a tensão entre ele e o pai de Ana era palpável. Rafael estava perdido, o coração pulsando acelerado. O que estava acontecendo? Qual era a relação entre Ana e este homem que havia deixado sua vida em ruínas? Neste momento caótico, um grito ensurdecedor veio da multidão. Uma mulher visivelmente perturbada começou a se afastar e apontar para o carro da polícia. Sua voz tremia. A bomba! A bomba está... Mas antes que ela pudesse terminar, uma explosão ensurdecedora ecoou, fazendo as janelas das lojas estourarem. Uma onda de calor e ventos atingiu, e o chão tremeu sob seus pés. Rafael foi lançado para o lado, a cabeça girando. A visão ficou embaçada, e quando ele finalmente conseguiu focar, estava cercado por escombros. A multidão agora estava em pânico total, e ele viu Ana se afastar, buscando uma saída. O próprio pai dela, que deveria protegê-la, gritava um desespero, enquanto o homem que segurava o punhal desaparecia em meio ao caos. Rafael! Rafael! A voz de Ana parecia distante, como um eco de sua própria mente. Ele lutou para se levantar, o corpo pesado, uma dor cutucando sua cabeça. Assim que se ergueu, viu o homem de tatuagem se movendo entre os escombros. Um brilho ameaçador em seus olhos. Ana! Ele gritou, mas o som da evacuação da multidão e das sirenes da polícia era ensurdecedor. Então, no meio de tudo, uma nova figura emergiu. Um homem alto, vestindo um paletó impecável, apareceu entre a fumaça levantada pela explosão. Ele parecia calmo, quase desconectado da cena caótica ao seu redor. Lá vou eu de novo, disse ele, com um sorriso suave, como se fosse um simples dia normal. Rafael congelou. Ele conhecia aquele rosto. Era Ricardo, o sócio do pai de Rafael, um homem que deveria estar fora do país. O homem que havia envolvido a família de Rafael em uma série de negócios obscuros durante anos. O que ele estava fazendo aqui? A conexão começava a fazer sentido, mas era um sentido trágico. O que você quer aqui, Ricardo? Rafael questionou, cada palavra carregada de tensão. Ricardo apenas sorriu, mas havia algo em seu olhar que fez o sangue de Rafael ferver. Ah, querido Rafael, você ainda não percebeu? A vida é uma grande peça de teatro e todos nós temos nossos papéis a desempenhar. Antes que Rafael pudesse responder, Ricardo virou-se em direção a Ana, que tentava se afastar. Desculpe-me, Ana, o show não acabou. Ele se aproximou dela, mas a força da explosão havia quebrado o controle da situação. Ana, tremendo, gritou: Sai! Você não pode me controlar mais! E foi nesse momento que a última peça do quebra-cabeça se encaixou. Rafael viu uma centelha de reconhecimento no olhar de Ana enquanto ela fazia contato com Ricardo. Quando você pensou que poderia escapar de mim? Ele perguntou. E o tom de desafio na voz de Ana fez o coração de Rafael disparar. Basta! Eu não sou mais sua prisioneira! Ana gritou com toda a força, e o impacto daquela frase fez a multidão prender a respiração. A verdade finalmente estava vindo à tona. Mas o que Rafael não esperava foi o que aconteceu em seguida.
No momento em que Ana se afastava de Ricardo, uma luz ofuscante surgiu de trás dela. Todos viraram-se para olhar, e como se o tempo estivesse parado, uma segunda explosão ocorreu. Mas não foi como a primeira. Era um flash de luz, uma onda de calor e uma fumaça espessa que os envolveu. Rafael fechou os olhos, mas o clarão queimou em sua visão. E quando ele os abriu novamente, o chão estava coberto de corpos de pessoas caindo, perdidas em meio ao desespero. Não, não! O grito de Ana cortou o ar como um lamento. Mas o que fez Rafael parar foi o que viu a seguir. Enquanto a fumaça se dissipava, uma bandeira despencou de um telhado próximo. A bandeira do seu pai, o preço da traição que ele sabia que acabaria inevitavelmente. O homem alto, Ricardo, começou a rir. Um riso suave e cruel. O pânico tomou conta. Ana, visivelmente abalando, olhou para ele com olhos que diziam tudo. Rafael! Gritou Ana. Mas a transformação havia começado. Ricardo não era apenas um associado. Ele era uma sombra do passado que agora se tornava um pesadelo. Você não sabe de nada, não é? Ele riu e na sua expressão, Rafael viu que tudo o que conhecia estava prestes a desmoronar. Diante dessa revelação, Rafael começou a perceber que os laços que os uniam seriam testados de uma forma que ele nunca poderia imaginar. Com o olhar fixo em Ana, ele sabia que a verdade estava prestes a devastar tudo. E a pergunta ardia em sua mente até onde as mentiras poderiam ir e quem realmente estava em jogo naquela destruição. O futuro deles agora pendia por um fio. A explosão ainda reverberava na mente de Rafael, mas ele se obrigou a focar. Ana, com um olhar de terror, estava se distanciando de Ricardo, enquanto os gritos e o caos ao redor ameaçavam engolir tudo. O mundo parecia girar e seu coração batia na mesma intensidade do pânico que dominava o ambiente. Não, não pode ser! Ana gritou, seus olhos marejados. Ela estava lutando contra o passado que se desdobrava diante deles. Ricardo, com aquele sorriso cru, estava se revelando como o verdadeiro monstro. Rafael sentiu um nó na garganta. A dor na expressão de Ana era evidente, mas o que mais o deixava em choque era a certeza de que ele estava preso em uma teia de mentiras e segredos. Rafael, você não entende! Ana tentou gritar sob o barulho, mas como se a tempestade tivesse sua própria vontade, a multidão se agitava e a fumaça densa tornava tudo mais confuso. Ei, o que é você? Ele gritou para Ricardo. Quem sou eu? Oh, Rafael, sou o guardião da verdade de Ana! Respondeu Ricardo, sua voz suave, mas perversa. Ele parecia sentir prazer em fazer aqueles que estavam ao seu redor sofrerem, e o sorriso dele mostrava que ele gostava do controle que tinha sobre a situação. Rafael se lembrou da primeira vez que conheceu Ana, a força que ela tinha. Aquela força estava se dissipando diante da forma cruel de Ricardo. Você não pode continuar assim! Ana gritou, sua voz agora mais firme, como se estivesse tentando retomar o controle. Eu não sou mais sua prisioneira! Mas Ricardo se aproximou, sem se importar com as palavras dela. Você não tem escolha. A dívida deve ser paga, e você sabe disso. Não tente se esconder mais. Ele avançou, e um arrepio percorreu a espinha de Rafael. Era palpável a malícia no ar. Pare! Rafael gritou, mas a fumaça começou a girar, obscurecendo tudo. Ele avançou e, em um movimento,
empurrou Ricardo, que fez um gesto de desprezo. A multidão fazia perguntas, e o pânico era contagioso. Ninguém sabe o que está acontecendo. Alguns gritavam, enquanto outros filmavam com seus celulares, buscando entender a cena que presenciavam. Nesse exato momento, uma figura emergiu nas sombras. Era o próprio pai de Ana. Rafael quase não acreditou no que viu. Ele estava ali, mas sua expressão era de frieza. Ana, você não devia estar aqui. Era uma ordem, não um pedido. E fez o chão sob os pés de Rafael tremer. O homem desaparecera e agora voltou como se nada tivesse a acontecer. Como ele poderia ser tão indiferente com toda a confusão? Papai? Ana parecia confusa e perdida. A conexão entre eles agora era mais voltada para o medo do que para laços familiares. O que você está fazendo aqui? A voz dela tinha um misto de revolta e desespero. Mas então aconteceu a reviravolta que ninguém esperava. Ricardo sorriu mais uma vez, a crueldade dançando em seus olhos. Ah! Você não sabia, não é? Seu pai estava por trás de tudo. Ele é quem orquestrou sua dívida e sua captura. Aquela revelação foi como um soco. Rafael sentiu o chão se abrir sob ele. O que aquilo significava para Ana? O homem que deveria protegê-la era o responsável por toda a dor que ela estava passando. Você mentiu para mim! Ana gritou, e a dor em sua voz ecoou como um grito de guerra. O pai dela, que parecia não se importar, respondeu: Eu fiz o que era necessário para te manter segura. Se afastar de Ricardo não era uma opção. Rafael, no meio disso tudo, ficou boquiaberto. Como assim manter segura? A segurança dela estava diretamente ligada a toda essa escravidão emocional e financeira. Ele viu o orgulho do pai dela se desfazer diante daquele caos. O laço que antes parecia simplesmente um ponto de desentendimento, agora era um abismo profundo. As palavras se espalharam como fogo entre eles. A multidão havia parado, todas as câmeras focadas no que acontecia. Havia até quem sussurrava, tentando entender o que estava sendo revelado. Rosto a rosto, Ana e seu pai pareciam estar em uma batalha interna. O outro lado era uma sombra, que se tornava cada vez mais familiar. Ricardo, percebendo a tensão, levantou a mão, como se quisesse trazer de volta a atenção. Vocês dois não veem? A verdade é que todos nós somos peças em um grande jogo. E quanto mais vocês se afastam, mais nos aproximamos do fim. O tom de Ricardo era de provocação, e Rafael não pôde ignorar o medo que começou a brotar no fundo de sua garganta. Com a adrenalina pulsando, todos estavam prestes a descobrir o que realmente significava essa revelação. As tensões eram palpáveis. O que estava prestes a acontecer? Rafael olhou para Ana, sentindo o desespero crescente. Os segredos que ela guardava eram mais profundas do que pensava, e tudo pareceu se resumir em uma pergunta, uma única questão poderosa. Quem eram eles realmente? E o que eles estavam realmente prontos para sacrificar? O futuro deles agora pendia por um fio. A explosão ainda reverberava na mente de Rafael, mas ele se obrigou a focar. Ana, com o olhar de terror, estava se distanciando de Ricardo, enquanto os gritos e o caos ao redor ameaçavam engolir tudo. O mundo parecia girar, e seu coração batia na mesma intensidade do pânico que dominava o ambiente. Não, não pode ser! Ana gritou, seus olhos marejados. Ela estava lutando contra o passado que se desdobrava diante deles. Ricardo, com aquele sorriso cru, estava se revelando como verdadeiro monstro.
Rafael sentiu um nó na garganta. A dor na expressão de Ana era evidente, mas o que mais o deixava em choque era a certeza de que ele estava preso em uma teia de mentiras e segredos. Rafael, você não entende! Ana tentou gritar sobre o barulho, mas como se a tempestade tivesse sua própria vontade, a multidão se agitava e a fumaça densa tornava tudo mais confuso. Ei! O que é você? Ele gritou para Ricardo. Quem sou eu? Oh, Rafael! Sou o guardião da verdade de Ana, respondeu Ricardo. Sua voz suave, mas perversa. Ele parecia sentir prazer em fazer aqueles que estavam ao seu redor sofrerem, e o sorriso dele mostrava que ele gostava do controle que tinha sobre a situação. Rafael se lembrou da primeira vez que conheceu Ana, a força que ela tinha. Aquela força estava se dissipando diante da forma cruel de Ricardo. Você não pode continuar assim! Ana gritou, sua voz agora mais firme, como se estivesse tentando retomar o controle. Eu não sou mais sua prisioneira! Mas Ricardo se aproximou, sem se importar com as palavras dela. Você não tem escolha. A dívida deve ser paga, e você sabe disso. Não tente se esconder mais. Ele avançou, e um arrepio percorreu a espinha de Rafael. Era palpável a malícia no ar. Pare! Rafael gritou, mas a fumaça começou a girar, obscurecendo tudo. Ele avançou, e em um movimento empurrou Ricardo, que fez um gesto de desprezo. A multidão fazia perguntas, e o pânico era contagioso. Ninguém sabe o que está acontecendo. Alguns gritavam, enquanto outros filmavam com seus celulares, buscando entender a cena que presenciavam. Nesse exato momento, uma figura emergiu nas sombras. Era o próprio pai de Ana. Rafael quase não acreditou no que viu. Ele estava ali, mas sua expressão era de frieza. Ana, você não devia estar aqui. Era uma ordem, não um pedido, e fez o chão sob os pés de Rafael tremer. O homem desaparecera, e agora voltou como se nada tivesse acontecido. Como ele poderia ser tão indiferente com toda a confusão? Papai! Ana parecia confusa e perdida. A conexão entre eles agora era mais voltada para o medo do que para laços familiares. O que você está fazendo aqui? A voz dela tinha um misto de revolta e desespero. Mas então aconteceu a reviravolta que ninguém esperava. Ricardo sorriu mais uma vez, a crueldade dançando em seus olhos. Ah, você não sabia, não é? Seu pai estava por trás de tudo. Ele é quem orquestrou sua dívida e sua captura. Aquela revelação foi como um soco. Rafael sentiu o chão se abrir sob ele. O que aquilo significava para Ana? O homem que deveria protegê-la era o responsável por toda a dor que ela estava passando. Você mentiu para mim! Ana gritou, e a dor em sua voz ecoou como um grito de guerra. O pai dela, que parecia não se importar, respondeu: Eu fiz o que era necessário para te manter segura. Se afastar de Ricardo não era uma opção. Rafael, no meio disso tudo, ficou boquiaberto. Como assim manter segura? A segurança dela estava diretamente ligada a toda essa escravidão emocional e financeira. Ele viu o orgulho do pai dela se desfazer diante daquele caos. O laço que antes parecia simplesmente um ponto de desentendimento, agora era um abismo profundo. As palavras se espalharam como fogo entre eles. A multidão havia parado, todas as câmeras focadas no que acontecia. Havia até quem sussurrava, tentando entender o que estava sendo. Ricardo, percebendo a tensão, levantou a mão, como se quisesse trazer de volta a atenção. Vocês dois não veem? A verdade é que todos nós somos peças em um grande jogo. E quanto mais vocês se afastam,
mais nos aproximamos do fim. O tom de Ricardo era de provocação, e Rafael não pôde ignorar o medo que começou a brotar no fundo de sua garganta. Com a adrenalina pulsando, todos estavam prestes a descobrir o que realmente significava essa revelação. As tensões eram palpáveis. O que estava prestes a acontecer? Rafael olhou para Ana, sentindo um desespero crescente. Os segredos que ela guardava eram mais profundas do que pensava, e tudo pareceu se resumir em uma pergunta. Uma única questão poderosa: quem eram eles realmente? E o que eles estavam realmente prontos para sacrificar para se libertar? E então, a explosão que todos temiam aconteceu, mas não foi de fogo. Uma luz intensa tomou conta do espaço e uma voz ecoou: "Chega!" Era um drone, flutuando acima deles. O zumbido se intensificou e um pacote caiu do céu. Rafael olhou para Ana e os olhos dele se encontraram em um misto de surpresa e terror. O pacote explodiu em fumaça colorida. E com isso, uma série de documentos e fotos começaram a se espalhar pelo ar, como um triste confete de um aniversário de pesadelo. Rafael ficou sem palavras. "O que é isso?" ele sussurrou, perguntando-se se essas eram as provas que podiam destruir todos eles. Ana, com as mãos tremendo, começou a pegar alguns papéis. E então, um grito cortou o ar. Um homem na multidão se agachou, enrugando as fotos que acabavam de ser reveladas. As imagens mostravam Ana em várias situações, com diferentes homens, incluindo seu próprio pai, numa intensidade que fazia o coração de Rafael disparar. "É tudo verdade!" Vocês achavam que estavam escondendo algo, mas a verdade vem à tona. O homem que gritou era um conhecido da família de Ana. As acusações começaram a voar e Rafael ficou atordoado. Ana, seu amor, estava no epicentro de um turbilhão que ele nunca imaginou. O mundo inteiro parecia ter virado de cabeça para baixo. E com o impulso da revelação, as alianças começaram a se desfazer. Rafael percebeu que todo o relacionamento que eles tinham poderia ser uma união baseada em mentiras. "O que mais você escondeu de mim, Ana?" A pergunta escapuliu de seus lábios e a agonia estava mais forte do que nunca. Enquanto a multidão começava a compartilhar rumores e julgamentos, a dor de Ana se misturava com uma indignação inexplicável. O olhar dela se tornou vazio. Ela enfrentou seu pai e, nesse instante, algo mudou radicalmente. Rafael sentiu que a linha que existia entre eles havia se rompido. "Eu não sei mais quem sou!" Ana gritou, com a voz entrecortada pelo desespero. O vazio pairava no ar. O que viria a seguir era incerto. As verdades estavam à solta, as falsidades reveladas, mas a maior pergunta ainda pairava no ar. Quem realmente era quem e até onde as mentiras haviam ido? A tensão pairava no ar e a multidão, antes curiosa, agora estava em um estado de choque absoluto. Ana, com lágrimas escorrendo pelo rosto, encarava seu pai e seu olhar tinha a força de 1000 tempestades. "Você destruiu minha vida e agora tudo isso vem à tona." Ricardo, impassível, moveu-se como um predador preparado para atacar. "Ah, mas você não entende? Esta é a sua chance de se libertar, Ana. O que você não percebe é que eu sempre estive aqui para proteger você desse mundo cruel." O pai de Ana, tão confiante, agora parecia perder a compostura.
sua expressão mudando para uma mistura de raiva e desespero. Você nem sabe do que está falando, Ana. Eu fiz isso por você, para garantir sua segurança. Segurança? Você me entregou a essa vida! Ana gritou, a voz ecoando como um trovão, cada palavra sentida e pesada, agredindo a fachada de proteção que seu pai havia criado. Rafael estava atordoado. A verdade o atingia como uma onda quebrando na praia. Ouvindo as palavras de Ana e a confirmação de seu pai, ele percebeu que o amor e a confiança que tinha se transformaram em uma fraqueza. O que ele pensava ser uma história de amor, agora era uma teia de mentiras e de traição. Então, um grito cortou o ar, e todos olharam rapidamente para um dos homens que haviam chegado do carro da polícia. Ele estava caindo, atingido ao cobrar explicações. As sirenes ecoavam e a confusão aumentava, mas entre o caos, Rafael sentiu uma chama de determinação. Ele caminhou até Ana, pegou suas mãos e disse: "Não importa o que acontecer, vou estar ao seu lado. Vamos enfrentar isso juntos." Ana olhou para ele e, pela primeira vez, uma pequena luz de esperança brilhou em seu rosto. "Rafael, eu não quero mais viver nas sombras. Quero ser livre." As palavras dela foram como um grito de libertação. E nesse instante, uma nova decisão tomou forma. O passado não poderia mais controlar seus futuros. Ana soltou as mãos de seu pai e olhou diretamente para Ricardo. "Chega! Eu deixo esse jogo para trás. Não sou mais uma peça de xadrez na sua partida." Aquelas palavras foram um golpe. A multidão começou a murmurar e Rafael sentiu que a verdade tinha seu peso. Ricardo, pego de surpresa pela força de Ana, hesitou. O pai dela parecia estar em estado de choque. A repercussão daquelas palavras era palpável. O que eles tanto temiam estava se concretizando. "Ela está certa", disse Rafael, com a determinação ardendo em seu peito. "Nós vamos nos libertar disso." E naquele momento decisivo, a polícia começou a se unificar, cercando Ricardo e o pai de Ana. A verdade finalmente estava sendo revelada e a luz da justiça começava a brilhar sobre a escuridão que os envolvia. Com a separação do passado, Ana respirou aliviada, como se uma carga imensa tivesse sido tirada de suas costas. Ela olhou para Rafael e, sem dizer mais nada, os dois sabiam que um novo caminho estava se formando. O caminho da liberdade, repleto de desafios, mas também de esperança. A multidão começou a se dispersar lentamente, mas a conexão que Rafael e Ana tinham se tornara forte como aço. "Nós podemos construir algo novo. Não importa o quão feio seja o começo." Ele sussurrou, deixando o futuro em aberto, para que ambos pudessem moldar. Ao final daquela noite caótica, com o peso do que haviam enfrentado, Rafael e Ana se afastaram de tudo que os prendia. Prontos para enfrentar as novas tempestades que viriam? Juntos! E aí, queridos amigos, o que vocês acharam dessa reviravolta? A história de Rafael e Ana nos mostra que o amor pode triunfar, mas também deixa muitas perguntas no ar. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final.
Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este